Fala galera, beleza? Amor Dinheiro na área, nosso índice abre animado, obviamente, né? Volatilidade de abertura vai enfraquecendo um pouquinho, vai subindo um pouquinho, tá nessa briga aí. E o nosso dólar abre animado também, tá? Olha lá, bancadão de alta aqui no gráfico de 5 já. Alguém tá mentindo aí, né? Expectativa de baixa para um dos dois, será? A gente vai descobrir daqui a pouco. Deixa o like, se inscreve, compartilha, a gente vai dar uma olhada nas maiores altas e maiores baixas do dia de ontem, alugadas e etc. Depois da vinheta. Bora lá então, o IBR3 fechou lá no 0,5, uma leve alta para o dia de ontem, que traz um pouco de calmaria para o coração dos oizeiros por aí. Ontem já falei sobre alugadas, né, e é confuso, né, mesmo explicando tudo no vídeo, tem gente que parece que assiste de olho fechado e fone de ouvido ouvindo música, né, e não presta atenção, tá? Aluguéis são rastros, tá bom? E aí, o que a gente tem de rastro aqui na Oi? É um marasmo aqui na cotação dos alugados, aqui são 425,5 milhões ali de alugadas, de grandes altas aqui que entraram numa apostinha de queda, mas sem grandes novidades por hora, tá bom? E não, como eu falei, bom, assista o vídeo de ontem que é mais fácil, tá bom? Mas alugadas não são algo que irá beneficiar ou prejudicar aí sua ação favorita e etc, tá bom? 267 milhões, nós vemos que um pouco da oferta ali de alugadas morre, né? Agora não tem mais muita gente aí entrando vendido no aluguel de Oi, né? Já chegou parece que no limite, mas nós vamos observando dia a dia e a nossa Oi aí e tem balanço agora dia 28, né? Agora tá chegando já, né? Hoje é quinta-feira, é terça-feira agora, quarta-feira tem live. Atenção aí, hein? Tá nos 50 centavos, hein? É 50 centavos. Quem for trabalhando posição, o trabalho de posição agora ganha bastante força. Então, preste atenção, tá? E RB, falamos bastante sobre RB agora no Bom Dia de Membros, que acabou de sair, tá no primeiro comentário. E alugadas de RB retomam a ganhar força. Por quê? Tem uma explicação? Tem, né? Ontem, né, com aquele prejuízo, a galera meio que apostou numa venda. O saldo de financeiro que vai para 547 milhões. E RB mostra uma certa oferta forte aí no ativo, né? Caiu 10%. Nós temos 198 de alugadas, ou seja, sobe 21 milhões aqui, né? 21 e pouquinho aqui sobe milhões de alugadas. Bastante apostinha aí numa venda. Que ontem, né? Obviamente, ontem, especificamente ontem, no curto prazo, pode ter ajudado a nossa querida IRB a dar uma pancada de baixa, mas que no longo prazo, vale lembrar que a IRB está rondando ali o limite de 20% de posições alugadas e não passa disso, tá bom? Então, de olho em IRB, de olho nesses aluguéis aí que estão chegando no limite e de olho que isso daqui, de repente, de um dia para o outro, numa realização, pode trazer uma altinha bacana aí. Nada absurdo, mas pode acontecer, tá? Mais informações sobre RB, a gente falou lá no Bom Dia de Membros, tá? Hidrogasil lá no 19,44, 68,4 milhões de alugados ainda no recuo, aparentemente aí uma falta de expectativa de queda, afinal tá no fundo do poço. Eu ia falar de Pague Menos hoje lá no Bom Dia de Membros, acabei falando de Hidrogasil e Ultrapar também, o GPA3, tá? Nós temos um saldo de volume aqui de 1,3 bi de alugadas, né? Cai um pouco de aluguel, sobe um pouco de cotação. Dá uma olhada no vídeo de membros do primeiro comentário, porque eu falei sobre as três e qual eu compraria, tá? Natura lá no 14,35, são 35,7 milhões de quantidade de contratos, 575 milhões aqui de alugadas. Nós enxergamos um certo declínio aqui de número de ações alugadas. Eu acho que não tem muito mais interesse numa ponta vendedora aqui para uma Naturinha, tá bom? Então acho que vale a pena prestar atenção numa ponta compradora para longo prazo aqui de Natura, e obviamente luta ali para retomar o 14,44, mas por enquanto ainda não conseguiu. Mas mesmo assim foi um dia de alta no dia de ontem, e o varejo e empresas de consumo obviamente apontam uma pontinha aí de compra para longo prazo para ganhos de cotação um pouquinho maiores, tá? BIF3, 13,21 de fechamento, são 20,5 milhões de quantidade de contratos, cai de leve e sobe bastante no dia de hoje. BIF3 de ontem, né? BIF3 surpreende, acho que a única que ficou melhor que ela foi BRFS3. Nós já falamos sobre isso no fechamento diário de ontem, que está aqui no primeiro comentário. Dá uma olhadinha lá caso você tenha interesse. Mas BIF3 apresenta aí o suporte do 13,08 retomado, né? Voltou a ser suporte.
vale com certeza a pena prestar atenção numa BIF3, tá? BRFS3, 13,07, são 51,9 milhões de alugadas. Também enxergamos o começo de um declínio aqui, pelo menos nos últimos dias, dos aluguéis de BRFS3. Uma pancadinha de alta no ativo que a gente não costuma acompanhar muito, 4,81%, que quando a gente olha para o gráfico semanal, igual uma Cash 3 que a gente já vai olhar daqui a pouco, nós vemos que não fez nenhuma passada gigante de alta ainda. A semana positiva, né, vira lá 1,87% de alta, mas é só isso. O gráfico mensal, nós temos um mês de alta, 15%, outro de queda, né? Aí, ó, se a gente olhar para trás, ó, queda, alta, queda, alta, queda. De repente chega um mês de alta em julho, tá bom? Então, se você quiser especular, como eu falei, eu costumo falar bastante isso, não seja um investidor que vira um especulador. Não, ao contrário, até me confundi aqui, ó. Não seja um especulador que vira um investidor longo prazo. O contrário é mais benéfico, tá? Então, eu quero entrar aqui para investir em BRFS3. Beleza. Entrei e subiu 30% no mês seguinte. Pô, aí talvez valha a pena você colocar no bolso. Ou se você quiser ficar rodando, fica segurando que pode dar um percentual ainda maior, tá? Mas aí fica a critério do investidor. BRFS3 performa muito bem no dia de ontem. Cuidado com comprinhas de curto prazo. Você pode pegar uma correção na cabeça, tá? E Cash 3 lá no 1,26 são 78,6 milhões. Nós falamos aqui de Cash 3 no Bom Dia de Membros e falamos de uma opção de Cash 3 também. Tá bom? Que um membro pediu aí pra gente dar uma comentada. E até que parece interessante, mas eu dei uma destrinchada lá nas minhas opiniões sobre isso, tá? Alugadas de Cash 3 dão uma saltinha aqui pra alta. Nós temos 113,4 milhões de volume, fechamento aí de 1,26. Cuidado também com compras de curto prazo. Notícias na mídia aí sobre oportunidade ou não. Vale a pena prestar atenção em Cash 3, com certeza, mas por longo prazo, tá? E aí nas quedas nós temos CSNA3 no 15,97 com redução de alugadas, tá vendo? Aluguéis caindo e a fuga de capital também derrubando o ativo, né? Quando a gente olha para uma CSNA3, nós temos 4,6%. O ativo briga lá nessa regiãozinha aqui de suporte, que se eu não me engano é o 15,93. Tá bom? E aí, regiãozinha de suporte bacana, respeitada ali no gráfico de 15. Pode ser uma boa compra, mas eu preferiria comprar uma Vale. Mas é inegável que é uma região muito importante aqui para nossa querida siderúrgica nacional aí. E vale a pena prestar atenção em CSNA3, tá? Ainda mais com aluguéis reduzindo, tá? PetroRio 21,27, 45 milhões. O que a gente enxerga em PetroRio, então? Fuga de capital, porém nenhuma aposta na ponta vendedora, aluguéis não subiram, né? O capital só saiu, rolou uma realização e pulou fora ali da PetroRio, que causou aquela queda absurda de 6 ponto alguma coisa por cento. Eu falei sobre isso no fechamento diário, lá no primeiro comentário, tá? SLC 348,85, aqui aluguéis já não são muito fortes mesmo, e ainda reduz um pouquinho, 5,6 milhões de alugados ali, de 5,8 na terça-feira, tá bom? SLC E3, SLC Agrícola, né? Sempre que eu não olho esse ativo, né? 6,45% de queda, o gráfico semanal fica feio, né? Fica 7,11%, mas vem de rompimento de uma LTBzinha, mas pode ser que volte ali para o 43,69, hein? Tem uma regiãozinha aqui no 47,10 ali mais ou menos, e vale a pena prestar atenção para uma pontinha de compra que está bem próximo, inclusive, mas cuidado aí com comprinhas em SLC E3. Tem uma LTAzinha rompida aqui também, vale a pena mencionar, tá? Então, de repente, ou ele para aqui, ou ele busca aqui o 43,69. Cuidado aí com SLC E3, tá? E RRRP3, mesmo bizu da PetroRio, 33,97, com aqui sim tem uma apostinha na venda, né? Mas não é um aumento de alugada que preocupa, né? 3R Petróleo, 3,68%, voltando para o 32,13. Quem comprou ali perto do 36,60 já está 8% de queda. Perto do 32,13 talvez faça sentido um leve trabalho de posição. Fora isso, bum na parede e vai com calma e longo prazo na cabeça. E segredo, tá? O nosso mini índice vai dando uma animada, bacana, inclusive, e o dólar deu um repique. Vamos observar o mercado no dia de hoje. Daqui a pouco, bom dia, membros cripto. Amo vocês e até o próximo vídeo.